noite, tudo bem com vocês? Vou chamar a Marinês, uma aluna que eliminou 40 quilos e ela vai compartilhar as estratégias que ela utilizou. Deixa eu chamá-la. Oi, Tatiana, tudo bem? Vou chamá-la. Oi, Maria Alice, que bom que você está aqui. Olá, Olá, tudo bem? tudo. Tudo bom. Vamos esperar um pouquinho que está entrando a Regina Taraçã, Tatiana. Que legal. Então, boa noite, Marinês. Estou muito feliz, muita Ah, vontade de conversar com você. E eu queria que você começasse se apresentando. claro. Bom, é um prazer, né? A Ruth, quem me conhece, né, conhece e conviveu um pouco com essa minha jornada de emagrecimento, com certeza conhece a Ruth, porque eu sempre falei muito, né? Acho que a importância da orientadora mesmo, né? E o Meta Real foi bem diferente, né? O processo de transformação aí que eu passei com vocês. Mas então eu sou a Maria Inês, eu tenho 42 anos. Já, né, conheci o Meta Real há mais de 10 anos, né, que a gente já se conhece. A gente fez É, um cálculo que é mais ou menos 12 anos, não é isso? 12 anos, Isso, exatamente, é. né? E eu me lembro que foi justamente quando. Interessante os marcos, né? Porque eu conheci o Meta Real, eu troquei de trabalho, recém tinha casado, né? Então, muita coisa mudou na minha vida, né? Era uma virada, né, Era que uma estava virada, com acontecendo. certeza. Então, né, eu sou casada, não tenho filhos, sou bancária, né? Então tenho essa rotina normal de todo mundo, trabalha muito, estressante, cuida da casa, né? Essa nossa jornada aí da mulher cheia de coisas, né? Para fazer. Multitarefas, né? Multitarefas, né? E aí, como é que a gente encaixa? E é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Eu queria conversar assim, né? Como que a gente combinou, né, de estar aqui. É, Me conta, você entrou em contato, né, Foi. para contar que você falou assim, eu estou tão feliz com a minha Sim. realização, né? Eu queria compartilhar com mais pessoas. Aí eu fiquei É. assim muito feliz, porque é muito legal isso, né? Sim, eu acho que assim, né? Eu sou, como, né, talvez uma parte de quem tá aqui nos acompanhando, né? Já fui sou hoje uma ex-gordinha com dificuldade, às vezes, de me reconhecer. Então, às vezes, né, hoje eu uso, sei lá, blusa P, PP, e às vezes eu falo, ai, será que é o meu tamanho? Não é, né? Então a gente continua, apesar de eu já estar há bastante tempo com o meu peso estabilizado, né? Mas a gente ainda tem, às vezes, essa mistura na nossa cabeça. Mas eu acho que o que me chama, né, bastante atenção né, e eu tive essa vontade de compartilhar, é porque eu acho que a gente, quando está nesse processo, né, a gente tem tantos medos, a gente tem tantas dúvidas, né, a gente muitas vezes Será acha que que eu vou conseguir um não vai dia, né? conseguir e tudo mais. E acho que quando a gente conhece histórias de pessoas normais, né? Assim, como todo mundo que trabalha, tem a sua rotina puxada, né? Cuida de casa, tem todos os afazeres e consegue também, né? Passar por isso. Eu acho que é legal a gente compartilhar porque é possível para todo mundo, né? Acho que a É gente tem que ter possível colocar, esses. né, uma rotina com autocuidado, né? Isso, né? Então, quando eu estava conversando com a Ruth, né, eu falei que acho que esse foi um grande divisor de águas, porque tem, com certeza, né, uma palestra que eu me lembro que fala muito da importância da gente estar como a primeira escolha, né? Assim, quem que é a pessoa mais importante, né? Quem que a gente tem que se Onde você tem priorizar. que estar, lembra? Em primeiro É, lugar. em primeiro lugar, né? E acho que você só consegue realmente passar por essa jornada quando você se coloca no primeiro lugar. Não significa que você está deixando os outros de lado, né? Mas você está colocando o seu bem-estar, o cuidado com você, o seu planejamento, né? A sua felicidade ali, né? Naquilo que você quer transformar em primeiro lugar. E a partir daí você consegue fazer essa mudança, né? Então acho que hoje eu consegui organizar, né, minha rotina e tudo mais para colocar esse cuidado comigo em primeiro lugar, inclusive no começo do dia, para não ter sabotadores ao longo do dia me Acordou, tirando já aí. começa, né? Exatamente. Então, né, não vou me tirar desse prumo porque eu já garanti aí no começo da manhã esse cuidado comigo, né? Então, para quem está chegando, né, ela se propôs, ela falou, quero fazer, né, escrever algo, falar,
para que saber, para quem está fazendo ainda o método, pensando em fazer, sempre vem essa ideia, né? Ah, eu acho que eu não vou dar conta, nunca emagreci, não vai ser agora, tem Sim. tendência, né? É. Então, O tudo só com isso é alimento não dá, né? Só comendo não dá. Eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que, né, isso. usar outros artifícios. Então dá, né? A gente consegue fazer. Ah, então foi a mensagem inicial para quem está chegando agora. Então me conte, é, o processo de emagrecer, como é que foi para você? Foi assim, rápido? É. Ah, quisera eu, né? Eu e todo mundo, né? Então, acho que ele foi um grande processo mesmo, né? Eu diria que com muitas idas e vindas, né? A gente tinha, quando eu fazia lá o Meta, a recente tinha lançado lá o Waze, né? E essas coisas, você falava muito da importância da gente saber que se a gente errar, a gente tem que recalcular a rota, né? Não pode ficar, né? Largar a mão, né? Assim, nossa, comi E a errado gente falava hoje. muito assim, né? Não é errado errar, Não é né? errado errar. A gente é aprendiz, aprendiz erra, né? Exatamente. Então, acho que no começo, para mim, foi um processo que eu tinha semanas de emagrecimento, aí tinha semanas de estagnação. Essa estagnação me deixava muito frustrada, né? E aí, ou às vezes na semana, na seguinte, eu conseguia superar, ou era, né, ladeira abaixo. E aí depois você tinha que retomar. E aí, acho que esse processo, né, desses altos e baixos, né, do efeito sanfona, né, emagrece, volta. Chegou um determinado momento que me incomodava muito mesmo, assim, o meu peso, porque eu sempre fui uma pessoa mais vaidosa, então eu queria, né, vestir algumas roupas, né, assim, escolher a roupa e não ser escolhida pela roupa. Sim, E sim. aí eu falei, poxa, o que que eu tô fazendo de errado, né, nisso? E aí acho que a gente consegui identificar, né, assim, essa questão de não me planejar para o meu dia, né, não comer às vezes as coisas certas, achar que porque eu comi uma bala, né, e aí teve também algumas lições, né, que a gente teve. Anote o que você come durante o dia, né? Você não punha, Aham. né, a bala, o house com açúcar, né, a bolachinha da reunião, o cafezinho com açúcar. Que Então, a na hora gente que não você percebia, né, que isso estava lá atrapalhando, né? atrapalhando a nossa dieta, né? A nossa alimentação, a nossa vida. Então eu fui, né, fazendo um pouco dessa reflexão e entendi que o emagrecimento ele é uma relação de consumo e gasto, né, calórico. Então eu também consegui né, ter a coragem aí de ir para academia, bem fora do peso, né, mas para poder me exercitar e pôr o exercício como né, um facilitador aí desse processo de emagrecimento, né? E daí você falou que você fez uma turma, né? E essa Sim. turma já tem 10 anos. Exatamente, né? Então, eu estava até comentando com a Ruth, né? Eu sou uma pessoa do signo de Leão, gosto de estar em volta de gente, trabalho com RH, né? Ah, Então, né, na academia, mesmo mais tímida, acima do peso, né? Assim, não conseguindo fazer todos os exercícios, mas eu encontrei lá outras duas amigas que também, né, tinham menos para emagrecer, mas também estavam lá com esse objetivo e a gente começou a se conectar bastante. Então, a gente trocou WhatsApp, dava bom dia de manhã, e aí a gente começou a estimular uma outra aí, né, para academia. E aí a gente criou esse grupo, né, do bem, que era de estímulo aí à saúde, né? Então, para uma não desistir. Ah, tô cansada. Ah, mas vamos fazer essa aula, vai, é só 40 minutos. E aí a gente foi se ajudando, né, nesse processo. Hoje todo mundo tá lá no seu peso ideal, né, com altos e baixos, enfim, dias bons, dias que a gente volta, mas com certeza a gente conseguiu formar esse grupo, né? Eu estava até comentando com a Ruth a importância da gente criar, né, vínculo, esse né? vínculo, né, e essa roda de apoio mesmo, né, para nós, esse grupo, né, de E afinidade, daí, enfim. nesse grupo, você falou que você estava mais acima do peso. Sim, exatamente. Eu era, né, acho que quando eu comecei na academia, talvez não fossem mais 40, talvez fossem 30, e elas estavam lá no famoso menos 5 quilos, né, que é, mulher tem essa mania, né, quanto falta? Ah, só 5 quilinhos, né, 2,5, mais ou 2 a menos. 5 já vou estar bem. E Então daí elas isso tinham atrapalhava você? Então, na verdade, assim, eu via elas fazendo, muitas coisas eu não conseguia fazer, porque de fato o peso, né, me atrapalhava. Mas não, assim, elas sempre foram muito acolhedoras, né, nesse sentido de estimular para fazer. Também encontrei professores, né, e muitas vezes esses professores de academia, você acaba sendo, sei lá, um grande objetivo de, nossa, deixa eu te ajudar, né? Então Sim. eu acabei me abrindo para esse apoio, né, no entorno para poder seguir evoluindo, né? Eu tinha dificuldade às vezes para fazer algum treino, alguma coisa por conta do peso, do fôlego, né? E depois isso foi melhorando. Que legal, muito bom. Sim. Então, assim, para você hoje, né?
O que que significa hoje você se cuidar? Legal. Então, assim, me cuidar, né, significa eu conseguir fazer aquilo que eu sei que me faz bem, né? Então, hoje na minha rotina, né, eu consegui estabelecer um dia a dia, né, no qual eu de manhã eu acordo cedo, vou para academia, treino, faço os treinos que eu gosto, então, e faço aqueles que eu não gosto, mas que precisam, né? Então, não sou fã da musculação, mas faço 2 vezes por semana, porque é importantíssimo, né? Eu Aham. gosto mais dos treinos de cardio e tal. Mas eu faço isso de manhã e aí eu vou para o trabalho, né? E eu não abro mão dessa minha manhã, porque ela é uma manhã que me faz me conectar comigo mesma, eu me desperto, né? Eu faço o meu corpo funcionar melhor o resto do dia. E aí eu também, né, me organizei de tal forma que eu não me deixo a Deus dará da minha rotina, né? Então, no dia anterior, eu vejo que eu vou, como é que tá a minha agenda, eu vou conseguir almoçar, tenho que levar comida, não tenho que levar comida, como é que estão os meus lanchinhos, né? Tenho todos os lanchinhos que eu preciso na minha casa, para levar uma barrinha, para levar um lanche. Então eu me planejo no dia anterior, né? Então eu chego do trabalho, desfaço a mala da academia, faço a minha lancheirinha, ponho as coisas na geladeira e aí vou viver a minha rotina em casa, fazer tudo, lavando roupa, né? Todo o processo. E aí de Sei. manhã eu acordo, pego as minhas coisas e vou com várias bolsinhas, né? Com a bolsa da academia, com a bolsa do trabalho, com os meus Ô, lanchinhos, aí Marina, e quando viver você o dia. acorda que você está com preguiça, o que você faz? Eu vou com preguiça. Então, hoje, por exemplo, né, foi o dia que eu acordei com muita preguiça, porque ontem à noite eu joguei beach tênis com meu marido e com umas amigas, e aí cheguei em casa à tarde, eu já tive uma semana pesada de trabalho, e aí Uhum. eu fui dormir pensando, acho que amanhã eu posso não fazer academia. E aí, na hora que eu acordei, já tinha o bom dia de uma das minhas amigas que chega super cedo, né? Bom dia, Ah, sextou. Eu falei, nossa, que felicidade, essa hora da manhã. E aí eu falei, nossa, a gente tinha combinado de fazer uma aula de bike, eu vou e tal. Cheguei na academia com bastante sono e falei, olha, eu vim por você, hein? Porque por mim eu tinha ficado em casa. Ela, ah, fez olha muito que bem. legal, né? Então é Então, isso, assim, há anos eu compromisso treino. público é bem melhor, né? Sim, há anos eu treino e toda semana tem um dia que eu falo, nossa, tô com muita preguiça, precisava ficar dormindo. E eu já fiz isso, né, Ruth? Eu acho que essa questão de recalcular a rocha. Já teve um dia que eu falei, não vou. E aí o que aconteceu com esse meu dia? Eu fiquei mais cansada o dia inteiro, né? Assim, o exercício me desperta. Então, esse dia que eu decidi não ir, eu fiquei com mais preguiça o dia todo, porque eu não tive aquele despertar, né, do exercício da serotonina, né, e tudo mais. Eu faço exercício que tem música alta, então me dá uma acordada mesmo, né? Então, Aham. às vezes você acaba optando em não fazer porque você acha que é o melhor. Mas aí no dia seguinte eu fui, né? Às vezes à noite eu consegui fazer um treino, não fui de manhã, mas fui à noite. Então, eu acho que eu percebi o quanto que isso faz bem para minha saúde, né? Então, acho que, né, eu já falei, né, tava comentando com a Ruth e tenho conversado com algumas amigas minhas que estão querendo entrar nesse mundo, né, de tentar fazer um pouco mais de exercício e tal. Eu encaro o exercício como um remédio diário, né? Assim, então eu faço meu exercício de manhã. Então, de manhã eu tomo meu remédio aí de energia, de bem-estar, né, de equilíbrio emocional. Eu faço minhas hot yogas também. Então, né, faço Ah, os você faz a exercícios. hot? Eu faço a hot, eu adoro. Eu já Aham. passo. Fica a dica, mulheres: passe creme no cabelo, já faça uma hidratação e faça a hot yoga. Aí você já matou dois coelhos com uma cajadada Já só. fez Hidratou o duas cabelo. coisas. Tratou o cabelo e fez, né? Então eu faço também hot yoga e me ajuda bastante na concentração, né? Eu melhorei muito no equilíbrio, que eu era bem descoordenada mesmo. E aí agora tá toda essa forma. Então, para mim, ele é assim, é um tratamento que faz parte do meu dia a dia, né? Tanto o exercício como a minha alimentação também, né? Eu enxergo que ele nutre o meu corpo e que Aham. realmente a comida é para isso, né? É o nosso combustível, né? E nada mais. E tem algum dia que você erra? E quando você erra, o que que você faz? Tem vários dias, né? Acho que tem mais dias que eu acerto do que dias que eu erro, né? E aí eu acho que muito pelo aprendizado mesmo do Meta Real, eu entendo que não é porque eu errei uma vez que eu tenho que errar o dia todo. Né? Então, Aham. às vezes, você vai em algum lugar que você comeu alguma coisa que você não deveria comer, você foi no aniversário, né? Você fez alguma Exagerou. exagerou, né? Então, o que que eu percebo? Primeiro que quando você já tem uma alimentação mais saudável, quando isso acontece, você se sente muito mal. Então, eu me sinto mal, assim, eu fico pesada, às vezes fico com gás, depende aí do que for. Então, eu rapidamente volto para a comida certa, né? Então, eu volto para minha alimentação que faz sentido e volto, e se
sigo com os meus treinos. Eu também percebo que quando eu como errado na noite anterior, o meu treino da manhã também não é bom. Então você começa a perceber que o seu corpo te fala se você exagerou e se você foi bem, né? E aí você consegue, né, priorizar aquilo que te faz bem. Mas a gente vai sempre ter esses momentos, né? E eu acho que o importante é a gente não desanimar e ter ali a nossa rotina e a nossa disciplina. Um dia vai falhar, mas o importante é, né? O importante não é o que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo, né? É entre o Ano Novo e o Natal, né? Igualmente. Então, Exatamente. a gente tem E que também, cuidar. assim, a gente tem direito a pausas. Um dia que você não quer ir, não tem problema nenhum, né? Sim. Você fez a pausa e Descanso faz percebeu que parte, a né? pausa não foi tão reparadora, né? É, Então, exatamente. a gente tem altos e baixos, né? Como você falou também, enquanto você estava no processo de emagrecer, tinha semana que você emagrecia, tinha Sim, semana que eu não emagrecia, e a gente tem uma dificuldade de perceber o corpo, perceber o bem-estar. A gente quer ver o quê? Hiperfoco na resultado. balança. Né? E quando a gente fica muito focada na balança, isso atrapalha o processo, né? Sim. Oi, Ruth, eu acho que vocês estão me vendo aqui? Acho que deu alguma coisa, né? Ah, eu acho que você tá. Será que é a sua internet? Agora tá escuro. Eu vou sair e vou voltar, pode ser? Tá bom, pode ser Desculpe. sim. Vou chamá-la novamente. Oi, Ciane. Oi, Dalva. Vamos ver se ela voltou. Acho que ela está com dificuldade de entrar, que ela entra rapidamente. Tá convidada aqui, Maria. Maria Inês. Acho que ela não está conseguindo. O que fazer? Ciane, ela caiu e ela não está conseguindo entrar. Alguma sugestão? Ver solicitação. Ah, agora ela vai entrar. Acho que deu agora. É, E- foi eu legal saí. você fazer a solicitação ao invés de eu te convidar. É, isso, e desligar e ligar, tudo dá certo, né? Mas eu li aqui, né? Dicas de que fazer quando a gente emagrecer, né? Já conto, faço um montão de coisa. Mas diga, Ruth, antes. Esqueci. Pois é, eu também, né? Você estava falando, a gente estava falando do recalcular a rota, né? Dos dias de Isso. E aí, acerto. então a gente tem que se dar pausas. Tem que dar E daí você pausa. dá pausas, fala, a pausa não é o melhor negócio. Então, a vida, né, é essa coisa da gente ir fazendo testes, né? Sim, Mas eu estava falando, eu lembrei agora, da agora. balança. Ah, e a A balança. balança, ela é uma grande vilã nesse Sim. processo, né? É. E vou te dizer que na fase que eu estou, ela também é um grande vilão, porque a vida inteira a gente ouviu, né, que a gente tinha que bater um peso, que o determinado número era o melhor. Hoje eu Sim. já estou numa fase que eu tenho que aumentar a massa magra. E a Hum, massa magra pesa mais que a gordura. Então, às uhum. vezes eu fico mais fina, mas a balança não mexe. E aí, como é que a gente encara isso, né? Então, É, hoje a minha balança é a roupa, né? Então, eu ótimo. controlo pela minha roupa. Então, eu brinco que eu tenho minha calça controle, minha blusa controle, que é aquela que eu pus assim, nossa, vesti e tô me sentindo ótima. E ela fica no meu Aham. armário. Quando eu acho que não tá dando certo, põe ela de novo. Aí eu brinco, tá boneco Michelin? Tá muito justa, né? E aí eu vou me disciplinando. Boneco Michelin, tá chamando? Boneco Michelin, sabe assim, com vários pneuzinhos, né? Então eu falo, nossa, eu tô aqui boneco Michelin, eu tô. Pois é,
Então a balança, né? Eu acho que a gente aprendeu essa referência, né, do peso, mas na verdade, assim, o que vai moldar a forma do nosso corpo mesmo são os volumes, né? Assim, é como que você se É o nosso sente. hábito de vida, né? Não É, vai, talvez não abaixa a balança, não mas abaixa a muda a sua balança. composição Muda a corporal. composição corporal. Então, hoje eu tenho um percentual de gordura menor, um percentual de músculos maiores, e o meu peso é igual, né, do que já em uma outra época onde eu tinha emagrecido, mas eu tava com menos músculo e mais gordura, né? E aí você vai percebendo isso mesmo no seu corpo. Você vai vendo que o seu braço vai ficando mais definido, o seu abdômen vai ficando mais durinho, né? Assim, você vai percebendo que o seu corpo vai modelando diferente, né? Então, acho que a balança, enquanto você está fazendo o processo, ele é uma referência. Mas aí a gente também precisa. E acho que uma questão também, né? Que quando a gente começa a emagrecer, a gente logo justifica que é porque a gente ganhou músculo e por isso que a gente não emagrece, né? Não mudou a balança. Isso, Infelizmente não é isso, não. É porque a gente escorregou na semana, porque até que o é. músculo venha, leva um tempo, né? É É trabalhoso e longo, trabalhoso. né? Exatamente, com É. certeza. Então, essa coisa da balança eu acho que é bem interessante, porque a gente nasceu, né, com esse raciocínio. Referência, né? É, então daí a balança, muitas vezes, ela vem atrapalhar o processo, né? Sim, exatamente. Que a gente se cobra, a gente fala, nossa, eu fiz tudo tão certo e não mexeu a balança, ainda mais nós mulheres, né? Que tem hormônio, que tem, né, período pré-menstrual, menstrual, né? Quem eventualmente está perto da menopausa ou na É uma menopausa. Então, bomba de a hormônios, gente é uma né? bomba de hormônios, então tem É, semanas que você vai estar super bem, tem outras que você está se sentindo inchada, né? Então é bom a gente. Eu acho que assim, se a gente faz a nossa rotina e se a gente fez certinho, vai dar certo, né? Então a gente também tem que acreditar no processo, né? Assim, ele dá certo, né? e o corpo conversa com a gente, né? É, você começa a sentir mais disposição, né? Sim. O intestino funciona, você tem, então daí ele tá falando, é por aí o caminho. É por aí o caminho, né? E você percebe que a sua pele melhora, né? Que sua unha quebra menos, seu O cabelo cresce cabelo mais. cresce, Exato, né? Então vai dando exato. tudo certo. Daí, na nossa conversa, você falou que você teve o diagnóstico da doença autoimune. Essa é Isso. interessante. Exatamente, né? Então, o que aconteceu? Passei por uma perda familiar bem significativa e isso acabou ativando em mim um processo, né, inflamatório no meu corpo e eu desenvolvi os traços de doença autoimune, né? E aí eu descobri isso num check-up do trabalho, porque eu não tinha sintoma nenhum, mas o check-up ele acaba fazendo uma série de exames, e aí faz rastro, né, para doença autoimune e deu ativado. Aí falou, ó, procure um reumatologista. Eu falei, claro. Eu fui no reumatologista, o reumatologista falou assim: você tem quebra de cabelo, você tem mancha na pele, você tem, sei lá, ferida em algum lugar, você tem dores articulares, você tem não sei. Eu falei, não, não para tudo. Não, não tem. Ah, então deve ter sido um falso positivo. Vamos fazer mais exames. Ah, Fiz mais exames. Vários positivos, né? Vários negativos também. E aí voltei no médico. Falei, olha, tem alguma coisa, porque os exames dão positivos, mas eu não tenho sintoma nenhum. Ela falou, me conta como é que é a sua rotina. Eu comecei, eu acordo esse horário, faço exercício, aí eu sou bem disciplinada com a minha alimentação, então eu como isso. Ela veio assim, mas tá explicado por que que você não tem sintoma, né? Porque esse seu estilo de vida é o que faz essa doença autoimune não ativar. Então, hoje eu tomo remédios muito baixos, não tenho nada ativado da doença autoimune, né? E ela é uma doença que pode dar problemas nos rins, pode dar problema, né, bastante na pele, queda de cabelo, um monte de coisa, e eu tenho zero sintomas, né? E assim, sou bancária, tenho uma vida estressante, ela fala, olha, você tem que cuidar do estresse, né? Assim, não pode tomar muito sol. E aí eu falo, não, tudo bem, mas como é que eu cuido disso? Como é que eu cuido do estresse? Na verdade, é treinando e melhorando, né, minha cortisol, né, reduzindo o cortisol, né? cortisol. Exato, porque é isso que vai fazer, não vai dar para parar de trabalhar, né? Então A eu fui yoga, a respiração, a né? yoga, a Tudo isso. respiração, o pilates, né? Os outros treinos. Então, eu incorporei, né? E aí, assim, quando a médica me falou isso, também me deu esse outro estímulo, porque, assim, muitas vezes a gente toma muitos remédios, né? E a gente tá com uma coisa, toma um remédio para melhorar isso, aí toma outro remédio que prejudica aquilo.
tranquilo. Eu não sou contrária a remédios, eu tomo se precisar, mas eu acho que hoje eu percebo que o exercício e a alimentação são um remédio que equilibram o seu corpo. E aí, se você precisar de algo adicional, vai vir, mas se você tiver com isso certo, vem em dose menor, né? Vem trazendo bem menos implicações, né, para você. Então, depois que ela me falou isso, eu falei, nossa, né, assim, que bom que isso tá na minha mão, né? Porque se ela me falasse que eu não tinha nada para fazer, que eu ia ficar ruim mesmo, né, por conta da doença autoimune, eu estaria de mãos atadas, mas está na minha mão, no meu controle, Nossa. E daí comer acaba sendo direito. um reforço, né? Exato, então reforço da qualidade de vida, né, que hoje eu me permito ter e eu me priorizo para ter, que faz com que eu não tenha isso ativado, né? Então, assim, acho que para quem hoje em dia, né, pode ter tem muita coisa que tem a ver com a nossa alimentação e com o nosso estilo de vida, né? Acho que a gente está aqui com uma oportunidade, né, tanto de ter uma orientação e de seguir para, né, um plano para poder melhorar. Então, acho que assim, muda realmente, né, toda a nossa vida. Com certeza, muito bom. Então, hoje eu posso dizer que você inspira as pessoas. Ah, quem me dera, né? Às vezes sim, né? Eu tenho muitas amigas que. Assim, o problema da balança, né, Ruth? Acho que assim, é hoje algo que atinge muitas pessoas, né? E aí eu converso muito porque acho que o grande pulo do gato não foi eu ter emagrecido, mas foi eu ter me mantido magra, né? Que eu acho que esse aqui é o grande ponto, né? Porque Esse muitas é o vezes a gente grande faz ponto. um tratamento, né? Como você, né? Também se manteve magra, porque a gente faz um tratamento e emagrece. Aí a gente volta para os hábitos antigos e É que daí engorda. a gente faz o processo de emagrecimento, mas não faz mudanças internas, né? E Exato. você ficou muito aberta a essas mudanças, né? Sim, sim. Então eu converso muito mesmo, né, com as pessoas que vêm me perguntar e tal. Eu falo, gente, incorpora na sua vida a rotina, né? Assim, eu era uma pessoa que não acreditava tanto no poder da rotina, até ter e ver os benefícios dela, Até né? Então, achava chato uma até acho rotina, né? muito chato. Nossa, você acorda, todo dia você faz isso, não sei o quê, Você me mas enfim. enjoa. Você não enjoa, né? Não cansa. Então, acho que isso ajuda muito, né? E esse planejamento, a gente se planejar, né, para fazer as coisas, né? Então, ajuda bastante. Todo domingo de manhã, eu e meu marido, a gente vai no Ceasa e compra as frutas da semana, compra o queijo que a gente vai comer para semana. Nossa, Aí é a muito gente bom, né? é muito gostoso, porque a gente mora bem pertinho, é uma atividade nossa de casal e a gente vai, escolhe, aí vem em casa, e às vezes no domingo a gente faz as nossas marmitinhas da semana para já deixar pronto, e aí a gente cozinha ali junto, depois vai ver um filme, e aí na semana é aquela correria, tira do freezer e come, né? Não dá para fazer nada porque a rotina ela é intensa, mas a gente conseguiu garantir aí esse cuidado com a gente. Muito bom. Deixa eu ver, que mais? E daí, né, que a gente falou que para que a gente consiga algo, a gente tem que se colocar em prioridade, né? Sim. Então, essa coisa de a gente se observar, de escolher o que você vai comer. Todo mundo vai beber, você bebe quando as pessoas bebem? Então, não, hoje eu bebo bem pouco, né? Porque que quanto menos você bebe, mais ruim você, né? Pior você fica, mais rápido, né? Então Aham. hoje eu bebo pouco para não dar vexame mesmo, porque uma tacinha já 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 não fica já alegrinha. fico alegre, né? Mas assim, hoje eu presto muita atenção naquilo que eu vou pôr dentro de mim que vai me fazer bem. E aquilo que eu vou colocar dentro de mim vai fazer mal. Então, quando eu bebo muito, lógico, pode beber uma taça, bebe num evento. Sim. Agora, se eu beber muito, no dia seguinte eu acordo inchada, eu acordo com sede. Se eu Dor de tiver que cabeça. treinar no dia seguinte, o meu treino vai ser péssimo, porque o meu corpo está em recuperação. Então eu fico pensando, para que que eu preciso fazer isso comigo, né? Então assim, eu peguei água com gás, por exemplo, como um grande aliado. Eu tô até tomando aqui um pouquinho, porque eu Lembra gosto dessa do coquetel o Promagro? coquetel, exatamente, né? Então, eu acho que a gente vai encontrando soluções, mas assim, eu não deixo de sair, porque eu acho que quando você também se priva, você acaba achando que aquilo não vai incorporar de novo no seu dia a dia, porque em algum momento você vai sair. Então, você sai, você quer tomar, sei lá, uma taça de um espumante, alguma coisa assim, toma. Mas depois você toma com uma água e toma menos, né? E você vai fazendo. É a mesma coisa da comida, né? Ai, Inês, então você nunca sai para comer? Assim, é muito raro, por exemplo, eu e meu marido fazermos viagens gastronômicas.
Porque não sim. é o foco, mas a gente faz para conhecer muitos lugares. E a gente já viajou muito e continua viajando. Mas o foco não é, ai, quais são as comidas do lugar? É, quais são as piscinas naturais? Quais são, né, os passeios? Então Passeios. a gente vai com esse outro olhar, né? E é lógico que a gente come a comida regional, né? Porque tem que conhecer, mas a gente não vai com esse foco. Então acho que o grande segredo também é tirar esse foco, né? Só da comida, que só com a comida dá prazer. É, porque às vezes a pessoa viaja, ela fala assim, não, eu tenho que comer, porque em outro lugar eu não vou ter, né? Sim. Então, mas aí não precisa exagerar, né? Exagerar, né? Será que você precisa comer todos os dias essa comida, né? Ou será que se você comer em restaurantes especiais, às vezes você vai num restaurante melhor e come aquilo super bem, né? E não precisa sempre. Então, acho que hoje a gente olha muito isso, assim, né? Eu olho isso muito no meu dia a dia. Mas eu saio para tomar café da manhã com as pessoas, eu saio para almoçar com as pessoas, a gente sai para jantar, eu vou em aniversário, tudo normal, né? Só que a gente faz. Tem vezes também que eu sei que dependendo de onde eu for, é melhor eu fazer um lanchinho antes, porque quando eu chegar lá, o cardápio vai ser desastroso. Então, Sim. eu faço um lanchinho antes e aí fico mais tranquila, né, na hora. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se planejar para poder cuidar da gente, né? Então a gente não pode estar ali à mercê do que as coisas te oferecem, né? Você tem que estar nesse protagonismo. A vida é sua, o alimento, né? O corpo é seu, o benefício disso é com você, né? Então a gente vai. E aí a gente tem que também trazer a família com a gente, né? Porque aí facilita também esse processo. É. E até hoje você mastiga bastante. Ai, sim, tava comentando com a Ruth, né? Que eu meu trabalho é, né, assim, acho que a maioria dos trabalhos são corridos, né? E às vezes eu tenho lá a bendita da reunião que é perto da hora do almoço e tudo mais. Mas hoje, gente, assim, faz muita diferença a mastigação mesmo, né? Então eu percebo nitidamente que se eu não como mastigando, né, minimamente concentrada ali, a comida entra e parece que nem eu registrei, né? Então também temos aula aí sobre isso, né? Então E a fome e volta a fome mesmo, volta né? rapidinho, né? E assim, como eu levo os meus lanches e tudo mais, tem esses horários para o lanche, né? Então eu percebo que se eu comer muito mais rápido, a fome vem antes, né? Então, se eu comi devagar, mais pausada, às vezes chega a hora do lanche e nem me deu fome, né? Porque eu ainda tô saciada. Então é bastante importante essa questão da alimentação, né? Da gente estar ali no momento nosso, né? E não precisa ser uma hora, né? De novo, é 20 minutos, enfim, mas isso faz bastante diferença. E se a gente começar a perceber no nosso entorno, aquelas pessoas que almoçam e continuam comendo logo depois, normalmente são aquelas que comem bem rápido. Aquelas que comem devagar, normalmente não estão preocupadas com a comida, né, logo depois, mas aquelas que comem mais rápido, normalmente estão com fome rápido, né? Então a gente começa também a observar o nosso entorno. É. E daí, conversando com você, Marinês, eu percebi assim, né, que eu vou fazer certinho, mas eu quero que seja divertido, É, né? exatamente. Então, atividade física, todo dia você faz a mesma coisa, daí É. você falou que você diversifica. Exatamente, né? Então eu acho que assim, eu acho que a vida tem que ser leve, né? E a gente tem que viver bem. Então, eu faço todos os dias de manhã, eu faço meus treinos, algumas vezes à noite, né? Eu treino, mas aí eu treino treinos leves com a minha família, né? Com meu marido, com umas amigas. Mas eu gosto de fazer muitas coisas, né? Então eu me permito experimentar as coisas que eu quero fazer. Então, eu me permiti experimentar aula de corrida, me permiti experimentar aula de bicicleta, de power jump, de step, de zumba. E aí eu fui vendo aquelas que eu mais gostava, né, de fazer. Fiz aula de hot yoga, fiz aula de yoga e achei que a questão do creme ia me ajudar. Então, Isso que eu pensei assim, hot yoga é muito quente já, né? mas ajuda Mas aí muito o você já viu cabelo. assim, põe o creme, já Põe fez o o banho creme, de faz um creme. coque e vai para aula. Depois você só toma o banho e já tá com seu cabelo pronto. Então eu fui incorporando isso, né? E aí eu gosto muito de areia, né? Essas questões. E aí começou agora o beach tênis, né? A ter mais quadras e tudo mais. Eu coloquei. Então eu brinco que tem esporte que nem é esporte, que para mim é diversão, né? Mas eu ponho essa diversidade no meu dia, porque principalmente eu percebo que se eu tive um dia mais estressante, na hora que eu passo por essa experiência, ou se eu passei antes, num dia estressante, Aham. eu não desconto na comida, eu não desconto no nervosismo com as pessoas, né? Então você consegue ter esse controle maior, porque o seu cérebro tá mais conectado, né? Olha que Então eu acho que é legal. muito, muito importante, assim, né? Mas acho que você tem que testar e fazer aquilo que você gosta. Então não é porque eu tô falando
que a corrida ou que o beach tênis é interessante, que você tem que fazer? Tem que testar e ver aquilo que traz essa felicidade, né? Mas acho que a gente precisa colocar esse processo, né, do exercício, alimentação e tal, como algo não penoso na nossa vida. Porque se ele for penoso, na primeira oportunidade a gente escapa dele, né? Ninguém Então, quer continuar a em gente algo não quer penoso. continuar. Então, a gente precisa pôr ele numa rotina, né, de uma determinada forma que você fale, cara, eu vivo bem dessa forma, né? Eu acordo, faço meu treino, como minhas coisinhas, saio, volto, né? Então, você precisa, minha forma aí de fazer dar certo é colocar isso de um jeito leve e alegre, né? Então, eu gosto de estar em torno de pessoas simpáticas. Então, assim, teve aula que eu fui, não gostei da turma, não vou mais. Ai, gente chata, pelo amor de Deus. Então, você tem que ir vivendo aí, mas deixando as coisas mais leves, né? É. E você falou que você mora próximo lá do Ceasa, então você já foi lá no Vila Lobos, no Tocantins? Já fui, agora tem lá É várias legal, é coisas. mesmo? É muito legal, né? Então, o que que eu vejo assim, né? Eu acho que quando você faz alguma coisa de esporte conectado com a natureza, desperta um negócio diferente na gente, né? Então, Aham, eu acho que. E aí, muitas vezes a gente não vai porque custa, né? É caro, não tem essa, né? Sei lá, não tenho esse dinheiro para colocar agora. Ou, não quero ir porque, né? Não sei, várias situações. Quando você vai num parque, você tá muito aberto ali para uma coisa que é para você de fato experimentar, né? Vivenciar. E tem sim. hoje em dia no parque várias opções, né? Tem quadra, tem a parte de caminhada, tem a parte de ciclística, tem, né? Enfim, N possibilidades. Eu fui esse final de semana com os meus sobrinhos lá, tinha até parque, a gente até andou de tirolesa. Eu falei, nossa, no meio do Vila Lobos, né? Andando de tirolesa. Nossa, Mas então eu acho que é importante assim fazer isso. Eu faço muitas coisas na academia, porque de novo na minha rotina encaixou mais, mas de quinta e sábado de manhã eu tô sempre numa quadra de areia aí, brincando um pouquinho com a bola. Isso, né, descarrega uma energia assim, né, e deixa o dia mais leve. nossa, muito bom. E aqui agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está no processo, para aquela pessoa que tem que emagrecer 40 quilos, ela tem certeza que nunca ela vai conseguir. E consegue sim, porque eu tô aqui, né? Foi isso que aconteceu. Teve uma pergunta aqui, quando aquela hora que eu caí, Ruth, desculpa, que É. é o que fazer, né, quando você vai emagrecendo, né? Acho que alguém perguntou. Ah, Não sei, né, é. se eu puder só compartilhar um pouquinho, porque eu acho que isso também é Não, por legal, né? favor. Você vai vendo assim, o seu corpo ele muda e ele não vai ficar excelente logo de primeira. Você vai vendo assim, por exemplo, você vai ficar um pouquinho mais flácido, né? Bem menos do que, né, aquelas dietas enlouquecidas, mas você vai percebendo que o seu corpo vai mudando. E aí, de novo, né? Vai ter alguém que vai falar pra você que está ficando muito magra. Eu já ouvi isso da minha família. Meu pai, esse final de semana passado, me encontrou e falou: Nossa, filha, você emagreceu mais? Eu falei: Não, tô igual eu tava. Então a É. gente vai ter muita gente que estava acostumado com a gente gordinha e que vai falar: eu acho que você tava mais bonita. Ó, tá vendo aqui o seu rosto e tal. Gente, a gente tem que superar. Porque assim, as pessoas falam, mas na verdade elas queriam estar nesse lugar, né? Nossa, Então, perfeito, é não isso é para mesmo. você isso, né? Assim, normalmente o erro que a pessoa aponta para você é o que ela enxerga nela, né? Então, muitas vezes ela que queria estar lá, mais coisa assim. Então, assim, eu acho que a transformação no corpo, ela é uma transformação lenta e que você vai melhorando e que você vai se aceitando mais e que você vai se acostumando mais, né? Até hoje, que eu já tô, né, nesse peso há bastante tempo, às vezes eu pego uma calça e falo, não, acho que vai ficar apertada. Na hora que eu coloco, eu falo, nossa, tá folgadinha, porque eu ainda preciso também Tem uma trabalhar certa nessa. distorção ainda, E né? tem um exercício, né, Rutinha, que a gente faz para falar qual que é a imagem que eu quero ter, né? Eu Isso. tinha minha foto aqui em casa até pouco tempo atrás. E eu Então, fazia também o 360. Você chegou a fazer? esse não. A pessoa vai virando assim, vai tirando fotos para ver todos Os os ângulos. ângulos, né? Para Sim. a gente saber como é que a gente está, porque não tem muita ideia, né? Porque Isso. é uma mudança muito É uma grande, né? mudança muito grande, então acho que a gente tem que confiar no processo. Eu falo muito disso, né? Esses 40 quilos, né? Eu diria assim, eu fui emagrecendo por fases, né? Assim, então eu emagreci um pouco e depois eu segui assim, o peso completo, mas com muitas idas e vindas de sanfona, eu acho que eu levei por volta aí de uns 3 anos, 4 anos, né? Mas por quê? Porque eu levei, sei lá, 3 deles para ficar
indo e voltando no meu peso. Então, eu emagrecia, aí descambava de novo. Ah, isso é muito Aí importante de voltava a falar. emagrecer. Falei, não, preciso emagrecer. Aí eu falava pra minha mãe, amor, vamos voltar no Meta Real? Aí a gente reaparecia lá, né, Rutinha? Aí ela falava, Casal Chegava o 20 casal 20. voltou! Falei, voltam os cachorros abandonados, né, arrependidos. Aí voltava, fazia. Então, assim, ele é um processo, né? E eu acho que assim, o tempo ele acaba sendo relativo ao quanto que você abraça o processo de uma primeira vez e o quanto que você fica resistindo a ele, né? Então, eu acho que eu levei um tempo maior porque eu resisti muito a esse processo. Porque Olha, deixa eu te falar uma coisa que me ocorreu de eu ouvir você dizer isso. Uhum. Na verdade, existe um processo muito grande interno, Interno. não é? Então, assim, Sim. não é só o fato, né, de você emagrecer. Você vai começar a aprender a lidar, né, com acertos, começa a aprender a lidar com erros. Daí você tem que aprender a se acolher, porque a gente não se Isso, acolhe, a gente pega o chicotinho e fala, eu não tenho jeito, isso. né? Então, por isso que eu acho, né? Quanto tempo demorou para você emagrecer 40 quilos? Muito tempo, porque tem que fazer um amadurecimento Sim. interno, né? E eu gosto de dizer mais assim, há quanto tempo eu estou magra, né? Já Sim. são aí esses 5, 6 anos, né? Então, acho que isso mostra que eu incorporei isso de verdade, né? Porque eu diria assim, perder 40 quilos atualmente tem gente que faz em 6 meses, né? Agora, É, manter-se magro, né, de verdade, né, de forma saudável, acho que esse que é o nosso grande desafio, porque é nisso, é incorporar a rotina, é melhorar a alimentação de uma forma verdadeira, né, você fazer melhores escolhas, reconhecer, né, e assim, lembrar várias coisas. Eu tenho vários jargões da Ruth, né, assim, você não merece esse petit gâteau, você merece uma bolsa. Né? Então, assim, que é, presente é esse que você quer se dar, né? Assim, onde está essa fome? Ela é uma fome física, é uma fome do coração, né? Então, acho que quando a gente aprende essas coisas, é isso que faz a gente dar essa virada, né? Então, eu acho que a gente acaba, cada um acaba levando o tempo que precisa para é. entender, né, que a comida só te alimenta e que você é bem mais do que, né, um pratão de macarrão, um pratão de lasanha, um pratão de, né? Ou algo aí que você faz para agradar, né? E por outro lado também, Marinês, é assim, o corpo ele não suporta perder 40 quilos de uma vez. Não. Vai dar sobrecarga para ele. Então, Ai, assim, é um processo mesmo, né? Então, é um processo de aprender, né? De acolher, de ter paciência, de cada é, vez que der uma paradinha, você faz novas escolhas, né? Então, assim, exatamente. é uma pós-graduação que a gente É. faz para emagrecer, né? Sim. E eu estava comentando, né, com você, né, Ruth, assim, da importância do método mesmo, né? Mesmo eu estando mais distante assim dele, mas muitas coisas ficaram bem marcadas para mim, né? E aí eu diria para quem está fazendo o método que toda aula ela é importante mesmo, né? Assim, às vezes a gente acha que aquilo não é para nossa cabeça, mas fica no nosso inconsciente. Uma hora a gente vai estar agora e falar, putz, não é que a Ruth tinha razão, né? A gente realmente precisa disso. Então, né, acho que os métodos foram criados, né? O método foi criado com essa lógica, né? Assim, de te passar esse conteúdo, de você absorver o conteúdo, Para fazer dar as certo, né? reeducações para poder dar certo, né? Porque tudo que vem rápido, vai rápido, né? É a minha forma de ver. Então, acho que você vai conseguindo fazer né, o tratamento aí de um jeito contínuo, né? E tratando a sua mente, tratando seu coração, tratando seu estômago, né? E melhorando. É. Então, assim, não adianta ter pressa, né? O que a gente precisa muito no caminho é caprichar, né? Sim. Capricho. Capricho, com certeza, isso faz bastante diferença. Acho que assim, capricho e a gente se colocar à frente das decisões, né? Então, assim, hoje eu vou comer o quê? Aquilo que eu quiser, né? Comer, me colocar nessa situação. Eu vou acordar para fazer o quê? Aquele que eu quiser fazer. Então, eu vou fazer minha caminhada, vou fazer um passeio, né? Vou andar de bicicleta, vou ir na academia do prédio, né? Vou, enfim, é o que a gente escolher, né? Mas eu acho que essa visão da gente estar como protagonista mesmo da nossa vida e das nossas escolhas também nos ajuda a poder encarar essa jornada melhor, né? Não, não vou porque fulano não vai, não fiz porque me puseram, não tinha porque não foram no mercado, né? Então a gente tem que trabalhar esse movimento dentro da gente também. Passei muito nervoso no trabalho. É, Hoje eu mereço.
Isso, exatamente, né? E aí você É, merece o quê? A consequência disso, né? Que a sua calça controle ficar justa. calça Então não. controle justo. É isso aí, é melhor Bom, não. então quer dizer que você mastiga, Mastigo. você elabora o prato com os três grupos de alimentos. Sim, sim. Então sempre eu tenho carboidrato, proteína, né? E aí uma salada, né? Um legume e uma salada, né? Assim, legumes cozidos e tudo mais e uma saladinha aí perto de mim. Então meu E prato é bem fruta. colorido. E a fruta, eu adoro laranja, adoro melão. Então muitas vezes eu como ela, né? Dessa sobre. E aí já me traz esse docinho, né? E aí depois eu já vou, tomo um café e tô pronta. O sinal de fome física você observa e sabe direitinho se é fome física ou é emocional. Sim, sim, eu já consigo perceber, né? E aí é interessante, né? Porque a fome física, ela de fato vem com uma cara de fome, de preciso comer um alimento. E a Aham. emocional, ela vem com com aquela pergunta: o que que eu queria comer agora? Não sei Então, o que eu queria, então para né? mim são esses os sinais, né? Tipo assim, tô trabalhando, de repente eu falo, nossa, eu tô com uma fome, precisava comer alguma coisa. É isso. Agora aquele, nossa, meu, talvez agora, no O que, que eu intervalo da podia comer reunião, agora? que Olha a eu mão. O podia que, que eu comer podia. agora? Exatamente. Então, o que É. eu podia comer agora? Eu sei que essa daí é a fome emocional que tá pintando, né? E E aí a eu driblo saciedade ela, põe um também. chá, põe alguma coisa, toma um café, porque ela vai estar lá, senão ela fica aqui na sua cabeça. Então você põe alguma outra alternativa ali, né? É, um chá é muito legal, né? Você toma É, o chá, atende, né? atende, toma um chá quentinho, né? Se puser, fica ali mais, né? Às vezes um chá mais docinho, né? Sabe, com notas de baunilha, né? Frutas vermelhas, ele já traz Sim, pra gente esse quentinho. entendi. Deixa eu ver o que mais. Então, você se hidrata. Sim, tomo bastante água, né? E aí eu percebo que isso também melhora muito a pele, né? Então, acho que quando a gente tá nesse processo de emagrecimento e tudo mais, a gente fica muito preocupado com a pele e tudo mais. Então, eu bebo bastante água, faço bastante xixi, não seguro xixi, então acho que é importante a gente ter, né, Também usei. essa liberação, né? E tudo mais. É, Muitas vezes nos meus treinos eu suo bastante, e aí eu fico percebendo se meu suor tá mais salgado, não tá. Se às vezes tá mais salgado é porque eu bebi menos água no dia anterior. Então é engraçado que quando você começa a perceber essas coisas, você vai vendo que o seu corpo dá todos os sinais. Se você é. tá com sede, se você não tá com sede, se você, né, se nutriu bem ou se você não nutriu, né, se você precisava de mais água. Então acho que a gente tem que começar a prestar atenção, né, mais assim no que o nosso corpo fala, né? E aí a gente vai conseguindo. Mas hoje eu assim, diria que eu incorporei muitas coisas saudáveis mesmo na minha rotina, né? Seja a alimentação, né? A bebida eu bebo muito pouco mesmo, álcool, né? Bebo mais, né? Bebidas não alcoólicas. Não me livrei do refrigerante zero, mas abandonei a Coca Zero, porque também outra aula emblemática para mim. Eu passei uma semana, não sei se você não vai lembrar, né, Ruth? Mas eu não consegui emagrecer, e aí a gente fez aquele levantamento do que eu bebia, e eu me entupia de Coca Zero. Aí você falou Hum, assim, Inês, vamos passar uma semana sem tomar Coca Zero e ver. E eu desinchei muito. E aí você me explicou, né? Inês, olha o rótulo, quanto sódio, nananana, quanta vamos ver substância quanta química. substância química. Então você Marinês, quer eu acho muito. que eu lembro da história, ela é desse jeito, só que um pouco diferente. Tinha Ah, um aluno que ele tomava, lembra que ele falava que ele tomava 2 litros de refrigerante? lembro. Daí eu falei, 2 litros? Ele falou, 2 litros de manhã, dois à tarde, dois à Sim. noite. Sim. Daí eu falei para ele, então, daí ele falou, como é que eu faço para emagrecer? Que ele estava emagrecendo super bem. Ele falou, como é que eu faço? Daí eu falei, chegou a hora de eu falar do refrigerante. Daí eu falei com ele sutilmente, eu lembro disso. Eu falei, e se você deixasse de tomar 2 litros de refrigerante por turno? Em vez de tomar 6 litros, né, de refrigerante, toma dois. E ele respondeu assim: não, ou eu tomo tudo ou não tomo nada. É. Em seguida, você veio e falou assim: essa semana eu também não vou tomar. Lembra disso? Foi isso mesmo. Eu falei, essa semana e eu não tomei, eu desinchei muito. Aí eu falei, meu Deus, olha né, o que aconteceu e tal. Então é isso mesmo. Então eu não tomo mais Coca Zero, não bebo mais Coca. Bebo outras coisas, bebo muita água com gás, né? Aham, H2O, enfim, mas eu fico prestando atenção no sódio, porque eu falo, gente, isso vai só, né, me deixar mais inchada. Então são mas coisas que vão passando assim, né? Eu acho que são aprendizados que depois a gente leva para nossa jornada. esse ponto ficou muito assim presente, né? Porque É.
a pessoa fala, é zero, não tem problema, né? Só que zero, sem glúten, sem, né, não quer É, dizer nada, né? quer Então, dizer nada. e daí eu queria saber assim, como é que você pensa assim, da sua matéria-prima, né? Quando você come, você pensa que eu vou comer isso, isso vai se tornar o meu corpo. É, sim, então assim, eu olho bastante para essa questão do alimento, né? Então, por exemplo, né, eu trabalho ao lado do Shopping Eldorado, né? Aí eu falo assim, cara, nenhuma comida que brilha das 10 da manhã às 4 da tarde na praça de alimentação é uma Ah, comida saudável, né? Porque no mínimo teve aí coisa. Então, eu penso muito nisso, assim, eu fui colocando sabor com temperos, né? Então, ponho alho, ponho cebola, não ponho temperos prontos, né? Então, não compro, né? Assim, Sazon e essas coisas. Então, eu aprendi a cozinhar dessa forma e eu olho que, assim, se isso não vai me fazer bem, eu não vou colocar pra dentro de mim, né? E aí, às vezes, eu tenho vontade de comer alguma coisa, né? Então, eu como brigadeiro, eu como um pedaço de bolo e tudo mais, mas eu também como de uma forma mais comedida, né? Então, antes você tá na compulsão, você come 10 brigadeiros. Não, você pega um, você se permite comer. Quando você se permite comer, você não abusa. você não A abusa. Juliana está perguntando aqui, e a coca normal, você toma? Não tomo, meu amor. Eu vi uma vez um estudo, né, que mostrava o quanto de açúcar tinha dentro de um copo de Coca-Cola. E é quase Ah, que meio tem os copo. quadradinhos assim, né? Tem uma Isso, quantidade exatamente. muito É. E aí, esse mesmo estudo me mostrou da pipoca doce, que eu sempre amei pipoca e nunca mais consegui comer a doce, que também é um copo de açúcar, um copo de óleo para um copo de bebê. Meu grande. Deus, né? Vou treinar a vida inteira para matar esses 2 copos de açúcar e óleo, né? Então, eu não bebo a coca normal. Eu não... E aí, assim, só tem a coca normal. Você faz o quê? Eu tomo água. Né, assim, então acho que também tem coisa, mas eu não falo pra pessoa, por exemplo, se eu tô na casa de alguém que só tem coca normal, e eu falo assim, ah, eu não bebo coca normal, porque aí você começa a É ser achado. isso. Eu falo É. assim, ah, obrigada, mas hoje eu queria uma água, daqui a pouquinho eu pego. Aí eu tomo a minha água. Aí a pessoa Isso é vem, ai, muito Inês, você legal. não quer uma coquinha agora? Eu falei assim, ai, agora não, mas acho que eu tô com um pouco de sede de água. Aí na terceira vez a pessoa já não te oferece mais. E você não foi lá deselegante falar que É, você não bebia, né? E eu faço isso também com as comidas. Você não vai pegar um pedaço aqui do pudim? Eu falo, ai, agora eu não tô querendo, mas daqui a pouquinho eu pego, porque tá com uma cara ótima, né? E sigo. Ti, 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 ti. E aí, de repente, passou a noite, eu não precisei comer o pudim, a pessoa não ficou chateada, né? E aí dá tudo é. certo. Mas a gente. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, né? Porque assim, para a gente organizar o dia alimentar, a gente tem hora de comer, hora de não comer, que hora que vai ser a fome física, mas isso tem que ficar para a gente Pra não tem que gente, não, a gente falar. não é Alguém fala palestrante. assim, ah, Né? vamos almoçar? Aí não é hora da minha fome física. Você vira E- chatonilda. Isso. Então eu falo, ah, eu vou conseguir daqui uma meia horinha. Você consegue É. esperar? Se não você quiser ir na Olha, tem frente, a gente se um encontra no café. telefonema. Vamos daqui. Isso. Então a gente precisa fazer esse É, meio, sim. meio, Tem esse jogo de cintura, esse meio de campo. meio campo, meio Meio de campo. campo, exatamente. É, Mas eu faço muito isso. É difícil eu falar assim, ai, não vou porque não tá na minha dieta. Às vezes as pessoas ainda falam, ah, mas é que você é muito disciplinada, né? Você não come. Eu falo, ah, você não sabe de nada, meu amor. E saio, né? Assim, porque também você é. não tem que ficar nesse processo. Porque senão sempre vem ali o diabinho falar, ai, você não precisa, você já tá magra. Por que que você não vai comer isso? Porque se eu comesse, eu não tava magra, né? A Então, pessoa vai falar assim, não, mas olha, esse brigadeiro, ele é diet, porque eu é, usei o leite condensado diet. Então, daí é assim, a gente dá espaço para a para pessoa estar falando. argumentação. É, exatamente. Então eu falo, ai, obrigada, né? Lá no trabalho. Todo mundo tem hábito de fazer aniversário e levar brigadeiro. E aí põe na mesa, você fala parabéns e pega um brigadeiro. Aí ou as pessoas levam brigadeiro ou levam coxinhas. É bem fácil, né? O meu dia. Inclusive, segunda-feira Bem, bem eu terei uma desafiante. dessa com coxinha e brigadeiro do meu lado, né? E aí, o que que eu faço? Eu dou parabéns pra pessoa e falo. Aí ela fala, ai, Inês, pega um docinho. Eu falo, menina, eu tô indo agora pra uma reunião, na volta eu pego. E nunca mais eu passo lá. Então eu não fico falando, ah, eu não como, ah, eu tô de dieta, ah, não sei. Porque a pessoa vai ficar, mas é só um. Aí você começa a ficar nessa briga. Então Nossa, daí são fica isso. complicado, Aí eu né? falo, ai, meu amor, eu pego na volta porque eu tô indo pra uma reunião. Você pode falar assim, ai, eu tô indo agora lá no banheiro, daqui a pouco eu pego. Ah, tô indo pegar uma água, depois eu pego. E aí, aí a pessoa você pegou, nossa, menina, eu esqueci, mas ouvi dizer que tava ótimo. E aí, ó,
passa e vai. Então são, né, argumentos ali que a É, a gente gente tem que vai ter esses ter que ter. argumentos, né? Porque as pessoas Sim. falam assim, ah, mas eles estão achando que eu sou chata. Eles já acham que a gente é chata até quando a gente come, não é? Então, Isso, exato. Não é isso que vai mudar a opinião, né? É isso mesmo. muito legal. É. Então, olha, deixa eu ver o que mais. A gente falou tanta coisa legal, não posso perder nenhuma, né? Ah, imagina. Comer para agradar o outro. É, exato. Então, assim, é muito raro, gente. Assim, tem que ser muito, muito, muito especial. Até falei pra Rutinha que teve um ano que eu tava tão bitolada que o meu marido me deu o primeiro pedaço do bolo, eu não peguei, ele ficou chateadíssimo. Nunca mais eu faço isso, né? Mas o que que eu acho? Acho que assim, se a gente tá comendo, né, ou fazendo algo no momento que é especial e é único, tá tudo bem. Que é a história do depois a gente volta e segue o plano. Sim. O problema é quando a gente faz isso todos os dias, né? Então, vou um dia oferecer um café da tarde na minha casa. Ah, não vou comer o bolo, não vou comer. Você pode comer, mas se você todos os dias tiver café da tarde, vai ser hábito. Aí todos os dias errar o hábito, você não vai te favorecer, você vai se prejudicar. Então, eu acho que você tem que ter essa visão se você está fazendo disso um hábito ou se isso de fato é uma exceção, né? E aí a gente vai lidar. Só que eu acho que quando a gente está no processo de emagrecimento, aí eu vejo pela minha história, é difícil. É melhor estar longe da tentação. Porque tá perto da tentação, a gente ainda não tem esse autocontrole que eu tenho hoje de pegar um brigadeiro. Você come Sim. 10, porque você está habituado a comer 10. Então, Comeu, hoje, daí deu aquela coisa deu boa que aquele fala, tim quero no seu ter cérebro, tudo você isso. falou, meu, eu preciso disso, como eu vivi sem. Então, por exemplo, hoje eu consigo ir no aniversário e pegar um brigadeiro. Eu conseguia quando eu estava em processo de emagrecimento? Não. Aí, se eu pegava, eu comia mais, né? E aí, o pulo do gato foi: não vou pegar. Aí, eu não vou pegar porque eu vou falar pra todo mundo que eu tô de dieta? Não, eu vou fugir dos docinhos, né? Teve um casamento, né, Ruth, que eu fui, você também não vai lembrar, você tem muitos alunos, que você falou: pessoal, foge da mesa na hora que forem passar as comidas, vão dançar. Eu e meu marido furamos a meia dele, de tanto que a gente dançou, aproveitamos o casamento, foi ótimo. E a gente não fugiu da dieta. Por quê? Porque você não estava lá naquele momento. Você tá na mesa, todo mundo vindo com as comidas, você fica, ah, não, obrigada. Ah, não, não posso. Ah, não, não sei o quê. Fica Aí muita pressão, né? fica muita pressão. Então a gente tem que, né, escapar desses momentos. Então eu ia dar volta. Vamos dar volta, conversar com as pessoas, põe uma taça. Às vezes eu bebo água na taça. Se eu tô bebendo água com gás na taça, ninguém sabe se é água com gás ou se é espumante. Isso Então, mesmo. tá tudo bem. Então, eu tô lá no Natal, minha taça e água com gás. É água com gás, é espumante, ó. Então, eu Muito. fui criando esses, né, esses mecanismos aí para não ser a chata da vez, né? Assim, conseguir estar no processo. Isso é muito importante, muito mesmo, porque senão a gente fica querendo dar palestra, né? Isso. Ei, não pode, né? Ou senão as pessoas ficam tentando nos convencer do contrário, né? Assim, É, e isso. principalmente quando você já emagreceu. É muita gente querendo falar que você já tá magra, que você não precisa, de que você tava melhor, que você precisa agora ganhar uns 5 quilinhos porque a pele, porque não sei o quê. Então, do mesmo jeito que quando a gente tá gordinha, que você tá acima do peso, né? Aí você emagreceu. Nossa, você emagreceu. Então a gente tem que estar bem com a gente e estar feliz, né? E no final das contas, muitas vezes a gente mesmo, né, deu palpites por dar, Exato. né? Então, às vezes o palpite do outro altera tanto, né, a nossa rotina, e só Né? entender é apenas um palpite, né? Uhum. Não ficar É uma achando. opinião, né? Eu acho que assim, quem vive o nosso dia a dia é a gente. Então é a gente que sabe se a gente tá feliz, a gente não tá, né? O que que a gente quer de melhor pra gente. Então, eu acho que é bem por. E assim, eu tô falando isso, e não é que eu acho que a gente tem que ser egoísta, mas eu acho que a gente tem que se priorizar, né? Porque na hora que a gente tá lá no nosso travesseiro chateado, né? Porque a calça ficou apertada, porque eu tive dor de barriga, porque eu não consegui vestir aquilo que eu queria, ou porque eu fui fazer um exame, o colesterol aumentou e o médico deu mais remédio. É o momento que a gente sofre sozinho, né? Sim. Então, acho que é importante a gente ter esse momento com a gente, né? De entender o que que faz bem pra nós também. E assim, e se a gente não se posiciona, a gente vai fazendo uma coleção de frustrações, né? Sim.
É. E aí isso vai nos chateando muito, né? Assim, então, desde a questão, por exemplo, às vezes a gente tem uma semana que empatou o peso, oscilou, e aí a gente fica se martirizando, não, não dá. Então, acho que a gente tem que ser mais amigo da gente, né? Assim, fazer as coisas e reconhecer o nosso esforço, reconhecer o nosso trabalho, focar naquilo que a gente, né, que faz bem pra gente também. Então, eu acho que a gente precisa se tratar com mais carinho, né, nesse processo todo, porque são dias difíceis, vão ter dias melhores. Mas a gente vai passar aí por essa jornada com sucesso, né? Então, Marinês, agora a gente tem muita aula nova, né? Porque depois da pandemia muita coisa mudou. Ah, E daí, na aula dessa semana, a gente fala assim: uma coisa importante é você ser GG, hum, gentil, né? E também generoso. A gente é tão generoso com o outro, sim, tão gentil, exatamente. né? Então a gente tem que aprender a ser tão gentil quanto a gente é com o outro, né? Sim, Chega a exato. sua amiga e fala assim: ai, amiga, fiz tudo errado, não sei o que eu faço. Tal. Vem É. aqui, amiga, vamos caminhar, Calma. né? E a gente aprender a fazer isso com a gente, isso é É. fundamental, né? Sem dúvida, né? Isso vai dando mais energia pra gente, né? Pra gente superar essas adversidades, né? Porque é isso que é a nossa vida, né? A gente vai fazer uma coisa certa, vai fazer alguma coisa errada, né? Alguma coisa que você não esperava vai acontecer, né? Os imprevistos acontecem. Então, como é que a gente Sim. consegue, né? Fazer E de esse alguma forma a gente foi criada para ser perfeita. Não sim. faz isso que é feio, né? Senta direito, E tal. as leoninas com ascendente em virgem, tipo eu, é pior ainda, né? Meu Deus, deve ser demais. É bem chatinha. Ah, é, E daí, como é gostoso você falar, eu não sou perfeita. Fala pra filha, mãe, é, você fala pra eu fazer, você não é perfeita? Não sou é, perfeita, não espera aí. Na hora que você fala isso, faz, ó, é. ufa, E você né? sabe, Ruth, porque as meninas, né, que às vezes eu trabalho, né, que eu trabalho, que eu convivo, falam, nossa, Nê, porque eu queria, assim, ter essa sua energia, ter essa sua vitalidade, ter essa... Gente, isso tudo não é isso tudo, não. Eu sou uma pessoa normal, né? Então eu trabalho, eu acordo chateada, eu acordo feliz, eu tenho dias bons, eu tenho dias que eu quero desaparecer. Então, assim, essa perfeição, ela não existe, né? E acho que quando a gente busca essa perfeição, a gente muitas vezes não tem a atitude porque a gente está esperando o perfeito. Aí eu também não aceito o imperfeito, não faço nada, né? Então acho que esse movimento ele é importante, mas assim, ó, tá tudo aqui na nossa É. cabeça, né? A gente se sabota demais, né? A gente exige demais da gente. E é E a gente contínuo. se critica demais A gente também, se né? critica, né? Então, eu critico o corpo, critica a mente, critica a fala, né? Então, é sofrido. Mas a gente. Acho que é uma excelente aula. Um dia eu vou querer assistir a essa aula de ser GG. Acho que ela, com certeza, vai me trazer mais insights aí que eu vou levar A para gente frente. fala GG, você ter voz de comando, né? Voz de comando, você já falou aí, né, na sua fala sobre isso, né? Eu vou, vai comer isso? Eu não quero comer, vou comer isso. E tá tudo Isso, bem, né? exato. Eu e meu marido, a gente janta muitas vezes coisas diferentes. Ah, E tá tudo bem. Ele tá hoje mesmo. Ele comeu uma tortinha de frango que ele fez lá, que tá lá nas composições de nutrição dele, que amanhã ele vai pedalar. Eu ah, ainda não jantei, vou jantar, mas eu devo comer um outro lanchinho também, com pão integral, né? Um franguinho que eu gosto de comer, com uma salada e tudo mais. Tá tudo bem. Então, assim, não precisa ser tudo igual, né? Acho que a gente também tem sim. isso. Cada um tem uma necessidade pro seu corpo, tem um gosto, né? Então, cada um come de uma, né? Come Nossa, muito e vocês legal podem isso. estar juntos à mesa, todo mundo, só que cada um ali numa situação. Eu não tenho filhos, mas meus sobrinhos às vezes vêm aqui em casa, eu faço comida de criança ali para eles, arroz, feijão, nugget que eu mesma faço e tudo mais. Eu como também essas coisas, faço nhoque, então eu faço todos esses, mas faço nhoque, faço, mas eu como a minha porção, né? Eu faço muita batata. Aí eu como, mas eu não faço ela frita, faço ela assada, põe no air fryer, fica crocante e dou para eles. Então a gente tem essas formas, né, de fazer, mas é importante a gente fazer e não deixar de fazer porque o outro não quer fazer, né? Mas assim a gente pode fazer o que ambos querem, né? Muito legal. Nossa, adorei. Você pode voltar? Imagina, eu que tava com muita saudade de você, tão bom as suas dicas, você fez muita diferença na vida da minha família. Muito obrigada, Ruth, de Que verdade. legal. Muito obrigada para você também. Alguém tem alguma pergunta?
Falamos um monte, né? Duas Nossa, foi tagarelas, né, muito Ruth? bom. Esse finalzinho foi quente. Ah, muito bom, muito bem. Então, tá bom. Então, Tá bom. muito obrigada. Eu Imagina. adorei o seu contato, falando que você estava com vontade de dividir, né, a sua Ah, experiência. Eu acho muito lindo isso. imagina. Eu espero, né, que eu tenha, talvez, né, dado alguma dica aí para quem está aqui nessa jornada, né? Assim, não desistam, ela é possível. Ela não é uma jornada de um dia para o outro, né? Todos os dias a gente vence alguma coisa e aprende algo, né? Então, eu queria muito que a gente, né, não desistisse, né, desse processo. Ele acontece e com certeza todo mundo vai em breve aí estar muito feliz consigo, né? No seu formato, na sua forma, do Quando seu der aquela jeito. vontade de desistir, você fala, ah, Marinês, só para eu continuar. Isso, segue, segue, não desiste, persista, né? Que com certeza a gente chega lá no lugar que a gente deseja, tá bem? Obrigada, beijo Obrigada. grande. Um beijo, viu? Eu vou Muito bom querer revê-la. encontrar você ao vivo, porque a Ah, gente só vamos, ficou com na telinha. certeza. É isso aí, vai ser muito bom. Obrigada, viu? Boa noite para Beijo. todos. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.